Eu mandei mensagem procurando, eu pensei que você já estava aqui. Dá 48, né? 48, né? Ai, filhos, que dá uma benção. 151 e 80. Se quiser arredondar para 200. Aí, dona Maria. Ai, Jesus. Gente, vamos com a palavra de Deus. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos dar um pulinho lá no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas. Só aí pus o leite. Só aí pus o leite. Porque a Zuleide ia chegar, eu estava conversando com ela e eu estava com a Natasha, eu e a Natasha, a Zuleide, eu pegava o leite no colo. Mas só rodava o leite e falava, aqui Natasha, aqui, eu quero no colo, você não. Eu zoando a Natasha, aqui Natasha, eu pego ela no colo, você não pegou ela no colo, eu pego, você mesmo. Mas era só no sonho meu, que estava pegando a Zuleide no colo, essa partinha. Ai, Jesus. Aquela um pouquinho alta, né? Mas ficava com pegar no colo. Eu estava brincando com ela. Eu e ela, a Natasha brincando. Não sei se é porque eu fiz o que não devia, né? Eu estava orando por ela e cochilei. No meio da oração, acho que eu estava orando por ela, cochilei, acabei sonhando que eu estava orando com ela. Juntou uma coisa com outra, a oração com o sonho. Então, pessoal, lá no livro de Lucas 13. Acharam aí? Lucas 13, versículo 10. Às vezes é importante você saber disso aqui, porque às vezes acontece certa situação na nossa vida que você não sabe como lidar com aquilo ali. E já você, com a palavra, você vai saber o que fazer, como lidar com essa situação. Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra, eu acho que é lá no livro de Efésios, ela é um escudo para os que nele creem. E o que é um escudo? Para que serve um escudo? Para te defender do mal. Entendeu? Então, às vezes você sofre um ataque do mal, e se você não tiver a palavra, você não sabe como se defender daquilo ali. Se você tiver a palavra, você sabe como se defender, você vence aquele mal, sim ou não? Ele está falando aqui, ó. Lucas 13, versículo 1, é isso? Ele está dizendo assim, ó. E naquele mesmo tempo, esse não é 10, está falando 13. Naquele mesmo tempo, mas não era esse não. 13, 10, pessoal. Ele está falando assim, e a cura de uma mulher paralítica, não é isso? O título. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Um espírito de enfermidade, já há 18 anos. Tinha uma mulher ali que ela tinha um espírito de enfermidade. Não era uma enfermidade, era um espírito de enfermidade. Pastor, me explique isso aí. Deixa eu te explicar. Toda a doença, toda ela tem uma origem espiritual, pessoal. Entendeu? A doença
coisa destrutiva, para destruir a saúde da pessoa, sim ou não? Ela não tem para fazer bem. A doença é maravilhosa para a saúde. Não, ela vem para destruir a saúde. E o que é que veio para roubar, matar e destruir? Entendeu? Então, a doença, ela é de uma origem maligna, ela não é de Deus. Não foi criada por Deus. Não, mas aí Deus deixa eu botar a doença. Não. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é o que o pessoal inventa por aí. O Senhor, Ele é a cura, a vida, a libertação. Ele não é doença, cativeiro, nada disso. Isso aí vem do mal. Essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Toda enfermidade, ela tem uma origem espiritual. Pastor, mas por quê? Que quando eu vou lá no médico, o médico não fala isso. Simplesmente o médico, ele é da parte da ciência, não da parte espiritual. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Vamos separar as coisas aqui. Ele estudou o corpo humano. Entendeu? E o médico, realmente, ele fala os exames lá, ele consegue filmar tudo dentro de você. Se deixar, ele tira o coração, troca o coração, bota o coração, tira a fígado, ele faz, porque ele estudou a área da medicina, ele entende tudo do corpo humano. Vamos botar assim, um clínico geral, né? Porque tem uns que só entende do ouvido, do nariz, né? Cada um, mas um clínico geral, ele sabe tudo do corpo humano, do corpo. Lá dentro de você, ele sabe tudo, os órgãos, como é que funciona, tudo. Só que ele não tem acesso ao seu espírito, que ele estudou o corpo, não o espírito. Se você pedir assim, doutor, tira um raio-x aí do meu espírito, filma aí meu espírito para me ver como é que ele é. Não tem como. Ele vai falar, isso eu não posso fazer não. Então ele vai lá, ele futuca, ele acha a doença, a suposta, fisicamente falando, causa da doença, humanamente falando. Mas ele não tem acesso ao que dá vida aquilo ali, espiritualmente falando. Então a doença, ela vem de uma origem espiritual. Aí vamos supor lá, uma bactéria, um germe que está causando lá uma infecção. Nós sabemos que aquilo é uma bactéria, um germe. Não tem quando eles falam assim, tem uma bactéria resistente. Não tem? Porque eles criam antibióticos, remédios, métodos para destruir aquela bactéria que está causando aquele mal, aquela infecção. Entendeu? E mas a bactéria é resistente, está resistindo aos métodos da medicina. Sim ou não? Aí sabem que são bactérias, germes, que têm vidas. E eles dão medicamento para combater aquilo ali. Tem vida eles, não tem? Mas quem é a vida deles? Os médicos sabem que eles têm vida. Mas quem está dando vida àquela bactéria, aquele germe que está no corpo da pessoa para destruir a pessoa? Sabe que não tem vida, tem alguém dando vida a ele, sim ou não? Essa vida vem de Deus? Não. Com certeza não. Mas por quê? Porque não vem Deus não ia dar vida a um germe, a uma bactéria para destruir o tempo dele. A doença para destruir. Vamos supor se um câncer, um tumor. Aquilo ali é uma célula, né? Que se multiplica, aparece lá no corpo da pessoa e tal. E aquilo ali é viva. Aquela célula tem vida, tanto é que aquilo vai crescendo, vai desenvolvendo, né? Se deixar o tumor vai ficando cada vez maior. Ele tem vida. E aí os médicos vão usar métodos, aquela coisa toda, para tentar combater a vida daquilo ali. Aí não consegue combater, aí vão ter que tirar aquilo de lá de dentro, porque se continuar, vai continuar crescendo
está ali. Vai continuar desenvolvendo. Aí é onde o médico tem que marcar a cirurgia para te retirar aquele tumor, para não continuar evoluindo no corpo da pessoa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Essa célula, ela não é uma célula do corpo da pessoa. É uma célula que surge no corpo da pessoa. Quem botou aquilo ali? Deus não foi. Deus não ia botar uma célula no corpo da pessoa para destruir, para criar um tumor para destruir. Você está entendendo? Tanto é que aquilo ali mostra bem claramente que se multiplicou, surgiu ali no corpo da pessoa, não existia ali, apareceu ali. Então alguém colocou, não existe apareceu o negócio do nada. Alguém colocou aquilo ali. Pastor, quem é que ia colocar um negócio desse? A mesma que colocou no Jó. Quem feriu o Jó com uma chaga mortal? Você está entendendo? Para destruir a saúde dele. Aí, aquilo ali surge ali, e aí tem vida, né? Vai crescendo, vai desenvolvendo, se deixar mata a pessoa. Mas quem é que está dando vida àquilo ali? Aqui tem uma célula, uma bactéria, germe que tem vida, porque vai evoluindo. Essa vida não vem de Deus. É uma coisa para destruir, para acabar com a pessoa, uma vida maligna. Entendeu? Agora deixa eu te explicar. Naquela bactéria, ou naquele germe, ou naquela célula do tumor que é vivo, ali tem um espírito alojado ali. Um espírito de quê? Que é o que a gente acabou de ler aqui. Um espírito de enfermidade. É mesmo que essa mulher tinha. É ele que dá vida à bactéria, ao germe, aquela célula, aquela enfermidade. É ele que dá vida, a origem dele é espiritual, é um espírito que dá vida àquela enfermidade. Só que se for lá fazer um tratamento, bater raio-x, tirar tomografia, nunca vai aparecer aquele espírito ali. Porque o médico não vai conseguir ver um espírito dando vida àquilo ali. Ele sabe que tem vida, que aquele tumor, com aquela doença, com aquela infecção, os médicos sabem que tem vida, que é uma bactéria, um germe, uma célula que tem vida, que está viva. Que eles dão os medicamentos para combater, destruir aquela bactéria que está causando a doença. Então eles sabem que tem vida, mas da onde vem aquela vida, eles não sabem. Porque isso aí você tem que prestar atenção na palavra para você aprender, isso é espiritual. Toda doença, ela tem uma raiz espiritual, um espírito que dá vida àquela doença, aquele germe, aquela bactéria que está causando aquele mal no corpo da pessoa. Entendeu? Então, por isso que muitas das vezes a pessoa faz tratamento e nada. Eu orei já por uma mulher que ela veio aqui na igreja. Ela não veio aqui na igreja, na verdade eu estava passando na rua com uma bolsa e ela pediu para sentar aqui na cadeira. Eu falei, ela pode sentar. Aí ela sentou ali na cadeira chorando muito. Eu falei, o que foi que a senhora está chorando? Aí ela, minha filha, pelo amor de Deus, eu fui tentar ele comprar um negócio no mercado, mas eu não estou aguentando voltar para casa. Eu tenho um problema na coluna, e se eu sentar dói, se eu levantar dói, se eu deitar dói, qualquer jeito que eu ficar dói. E eu fui ali, mas que dor que eu estou sentindo. E aí eu conversando com ela, eu perguntei a ela, mas quanto tempo isso está acontecendo? Minha filha já tem 10 anos. Eu falei, que é isso? Ela, 10 anos que eu sofro desse mal. Aí ela chorando, ela não aguenta nem mais tomar remédio, não adianta nem mais tomar remédio.
Eu nem tomo mais. Aí eu trouxe ela aqui para frente, a gente sentou, comecei a explicar a ela. Eu falei, você sabia que a doença ela tem uma origem espiritual? E quando a gente entende isso, que a gente vai amarrar, repreender, esse mal sai. Aí preguei tal para ela, ela aceitou a palavra, creu, né? Você tem que crer, tudo é possível de crer. Então ora por mim. Eu fiz uma oração por ela. Irmão, até hoje eu lembro disso. A mulher ficou boazinha, eu falei, senta aí, ela sentava, levanta, ela levantava. Eu até lembro disso até hoje, porque ali onde está aquele cantinho de café, tinha uns espelhos, não sei se vocês lembram que tinha uns espelhos ali. E ela, orei por ela foi embora. Eu fui ali beber água. E virei para lá, para o lado do espelho. Quando eu virei para o lado do espelho, eu vi ela ali, naquela calçada ali da FAEPEC, ela abaixando e levantando assim, para ver se estava. Você está entendendo? Até hoje eu lembro disso. Ela no meio da rua, ela baixava, aí fazia assim, sei lá, acho que ela estava testando para ver a qualidade, né, da obra de Deus na vida dela. Tu acredita que essa mulher até hoje ela está curada? Até hoje ela anda tudo, anda rápido, tá? É uma senhorinha, mas ela anda rápido. Até hoje ela está curada, nunca mais ela teve nada. Mas por quê? Ela entendeu que aquilo que estava ali, dando vida àquela enfermidade ali, era espiritual. Rapaz, Deus abençoe, bom dia. Entendeu? Sim ou não? Ela entendeu que aquilo era um espírito que dava vida àquela doença. Então, quando você entende a verdade, as coisas mudam. Quando você entende a verdade, as coisas mudam. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ouvir e entender. Ela ficou livre de um problema que ela já passava 10 anos. Porque ela não sabia que aquilo ali era o quê? Um espírito que dava vida, aquele mal na coluna dela. Aí ele está falando aqui, Jesus, ele se deparou com uma mulher, ele estava pregando na igreja, na sinagoga. E ele encontrou uma mulher. A Cida está nova ainda. Desculpa aí, pastor. A Cida está novinha ainda. A senhora que está. Tá. Não é não, dona Maria? Vê, eu chamo dona Maria de dona Maria. Ô senhora, dona Maria. Dona Maria está nova ainda. Você que é dona Maria. Então, brincadeirinha, eu também tenho esse costume de chamar as pessoas de senhor, de senhora. Você está nova lá, mas eu respeito, né? Aí, esse homem foi pregar, Jesus foi pregar na sinagoga, e ele viu uma mulher ali, que essa mulher tinha um espírito de enfermidade. A mulher estava doente, lá no meio do povo lá, e Jesus olhou ela e ele consertar essa mulher. Jesus, quando bate o olho em alguém, a vontade dele é logo consertar, curar, libertar. Entendeu? Ele bateu o olho naquela mulher e falou, essa mulher está precisando de ajuda. Aí o que ele fez? Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, não é isso? E havia 18 anos, já havia 18 anos, e ela não andava, né? Não, desculpa. E andava curvada. Ela não andava direitinho. E andava curvada. E não podia de modo nenhum se endireitar. A mulher já estava 18 anos daquele jeito. Ela andava curvada. E ela não conseguia se
deitar de jeito nenhum. Jesus olhou ela. Existem pessoas que têm uma doença que já é anos que aquilo está perseguindo a pessoa. Pastor, é anos que eu sinto uma dor nesse pé, vira e mexe e volta. Há anos que eu sinto dor na barriga, tem um negocinho no meu estômago, de vez em quando aquilo ali aparece de novo, o troço vai embora, aparece de novo. Tem pessoas que tem anos que a pessoa sofre com aquilo ali, tem anos que eu sofro com a minha pressão alta, com a minha pressão baixa, uma dor no meu joelho, na minha coluna. Então, o que acontece? Essa mulher já tinha 18 anos que ela andava assim, nada podia dar jeito nela. Sabe aquela pessoa que está enferma, que ela já foi no ortopedista, ela já foi no clínico geral, ela já foi no hospital público, ela já foi no particular, ela já foi em tudo quanto é lugar, já tomou tudo quanto é remédio, o problema continua. Essa mulher aqui era assim, 18 anos, nada podia endireitar ela, nem medicamento, nem médico, nada. Entendeu? Mas por quê? Porque ela não sabia que aquilo ali tinha uma vida. Aquela doença dela tinha uma vida, e aquela vida era espiritual. Quando o negócio é espiritual, médico nenhum vai dar jeito, gente. Porque ele entende da área da medicina, do corpo humano, não da área espiritual. A área espiritual você tem que procurar uma pessoa que é de Deus, que na verdade não é nem a pessoa que liberta você. Você pode ser liberto em casa orando. Pastor, mas mesmo sem a senhora me orar, sim. Porque tu sabe o que liberta uma pessoa? É a palavra. Jesus é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu aqui na igreja tinha uma mulher que ela chegou aqui, ela sentou ali, na cadeira. Ela tinha vindo do posto. A mulher estava cheia de febre, cheia de dor. Ela tinha vindo do posto, que ela estava fazendo os tratamentos, que isso aí não era pouco tempo, ela estava anos sofrendo com aquilo ali. Ela estava cheia de pedras nos rins. E aquilo ali tinha atacado, ela estava cheia de febre, estava com muita dor na barriga. E eu comecei a pregar. A primeira vez que ela veio aqui, ela ficou ouvindo. E eu fiz uma oração e ela foi embora. Eu não sabia disso. Eu só fui saber depois que ela voltou. Aí chegou no domingo, ela chegou aqui, pastora, tudo bem, posso conversar um pouquinho com a senhora? Eu falei, posso, pode. Ela, pastora, eu estou tão feliz com Jesus, porque eu passei aqui, a senhora lembra que eu passei aqui e eu estava ali, eu nem vim aqui na frente conversar com ninguém, porque eu não estava me sentindo bem. Mas a senhora pregou uma palavra, eu ouvi. Na hora da oração, a senhora orou. E eu estava com muita febre, com muita dor, cheia de pedras no rins. E aí, quando a senhora estava fazendo a oração, eu senti, uma coisa diferente em mim. Fui embora para casa. Aí ela disse, quando chegou em casa, que ela foi urinar, ela falou, saiu um negócio muito esquisito. Já viu quando você pega o sal, você molha ele? Aquele sal assim molhado? Ela falou, saiu como se fosse um montão de sal assim molhado. Troço estranho. A febre passou e eu não senti mais nada. Aí eu falei, poxa, eu creio que Jesus me curou naquele culto. Aí o que aconteceu? Ela foi lá, depois passou um tempinho, ela fez os exames e aí ela veio aqui contar. Pastora, não tinha mais nada. Eu não toquei, não botei um dedo nela, mas eu preguei, ela ouviu. Quando você entende a verdade ela liberta você. Porque a verdade ela é o próprio Jesus. Jesus
é verbo, Jesus é a palavra. Quando você entende, peraí, então isso não é meu, então pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Você ora ali e aquele mal sai da tua vida. Ela foi liberta. Está lá até hoje, tá? Está lá até hoje. Glória a Deus. Aí ela disse assim, ele disse assim, vamos lá. Ela tinha 18 anos, que ela não podia de modo nenhum endireitar-se, não é isso? E vindo a Jesus, Jesus olhou para ela, e vindo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus chamou ela e falou assim: vem cá, mulher, olha, você está livre dessa enfermidade. E a mulher creu. Tem muitas coisas que às vezes Deus fala, a pessoa não acredita. Por quê? Vai ver que está tanto tempo sofrendo. Essa mulher já estava 18 anos. Se é outra pessoa, se eu acho que eu já fui tudo quanto é médio, eu tomei tudo quanto é remédio, então acho que eu vou ficar livre da minha enfermidade só porque o Senhor falou. Hã? Não, mas foi Deus que falou. A palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Se Deus falou, a palavra de Deus diz que Deus que não pode mentir, Deus não mente. E Deus olhou para ela e falou para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estou te libertando desse mal, dessa doença, isso aí que está te fazendo mal. Glória a Deus. E isso aqui não é só você, não. Às vezes você tem uma pessoa na sua casa que só vive doente. Às vezes você tem uma pessoa na sua casa, na sua família, que essa pessoa só vive doente. E você toca a pessoa de remédio, mas você não entende que aquilo ali é espiritual. Pastor, eu dou remédio, a pessoa não é curada, mas é espiritual, pessoal. Aquela pessoa está sendo atacada por espíritos de enfermidade. Tem que buscar por ela. Entendeu? Orar, fazer um jejum. A casta de demônios só sai com oração e jejum. Você tem que pegar um pouquinho mais pesado. Entendeu? Aí a pessoa só vive, dói isso, dói aquilo, dói mais não sei o quê, mas isso não é normal, não é normal do teu parente, não. Seu parente ou você não está doente. Jesus não fez você doente. Jesus, a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus, nós fomos sarados. Aquilo é um ataque do maligno, na tua vida ou na vida do teu parente. Espíritos de enfermidade atacando, tentando destruir aquela pessoa, tentando destruir lá o teu parente. Ou você. Pastor, o que eu faço? Eu tenho que batalhar no mundo espiritual. Prestar atenção no que Deus está falando, orar. Tem pessoa que quase não ora. Tem pessoa que foge, não do inimigo, mas de Jesus. Jesus chama, vamos conversar aqui um pouquinho. Não estou ocupada. Entendeu? A pessoa só vive ocupada, a pessoa não tem tempo para orar a Deus. Não pode ser assim. Temos que orar pela gente, pela nossa família, por todos. Todos os homens. Não é só pela nossa família, não, senão oração egoísta. Vocês estão entendendo? Então aquela pessoa que só vive doente, né, na tua casa, ela está sendo atacada por espíritos de quê? De enfermidade. Você tem que orar, tem que repreender, pedir lá ao pastor para orar, levar a peça de roupa, tem que ir para cima, lutar no mundo espiritual, porque às vezes a pessoa já o que está matando a pessoa é de tanto remédio. Tem gente que faz mal para ela, é os remédios que ela toma, sabia?
Que tem gente que toma remédio. Remédio não é para ser tomado assim de qualquer maneira, não, gente. Tu já viu o nome da farmácia? Como é que é o nome da farmácia? Drogaria. Né? Lá no mundo tem gente que costuma dizer que remédio cura e remédio mata. Aquilo ali entendeu? Então você tem que ter cuidado. Às vezes você toma um remédio que tem contradição com outro remédio. Entendeu? Aí os dois se batem lá, dá um treco lá, a pessoa morre. Tem gente que se entope de remédio. Sabe tomando qualquer remédio que vem pela frente? Não é assim, gente. Sabe o que é? Disseram que esse aqui é bom para o pé. Aí vai, toma um para o pé, um para a perna, um para a coluna, um para o braço. Um para o braço, não é? Um para o braço, o outro é para a perna, o outro é para o estômago. Esse aqui é para prevenir, para não sentir nada. Às vezes a pessoa não está nem sentindo nada. Não, eu vou tomar para me prevenir, para nem sentir. A coisa é séria. Aí vai a pessoa se entupindo de remédio. Daqui a pouco, o próprio remédio faz mal para a pessoa. Um montão de remédio junto, irmão. Um é contraditório, o outro lá, e dá ruim. Daqui a pouco a pessoa passa mal e tanto remédio. Entendeu? Mas por quê? Porque a pessoa não entendeu a linguagem de Deus. Aí de vez em se a pessoa fosse fazer uma oração, repreendesse aquele mal, até pedisse lá para o pastor para ajudar, pastor, ora comigo, ou trouxe embora, não precisasse entupir de remédio. Entendeu? Sim ou não? Aí ele está falando aqui, E vindo Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Não é isso? O que ele fez? Entupiu a mulher de remédio. Foi isso que ele fez? Olha o que ele fez. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Mas pastor, por que quando Jesus colocou a mão sobre ela, logo na hora ela ficou curada? Porque ali nela tinha lembra o que ele falou? Tinha um espírito de enfermidade, era um espírito que dava vida àquilo ali. Quando Jesus colocou a mão nela, aquele espírito saiu. Porque ele sabe, para o poder de Deus, né? Não está escrito na palavra de Deus: imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Mas na verdade não é que está botando a mão no enfermo e está sendo curado. Bota a mão no enfermo, mas ele não sai. Aí ele leva a doença dele, porque ele estava tentando te atacar. Se ele sair, ele vai ter que levar a mala. Sim ou não? Entendeu? Porão a mão no enfermo e... Então, aquele espírito que estava dando vida àquela doença saiu dela. Na hora ela ficou curada. Quando o mal sai, na hora a pessoa... Estou respirando melhor, estou bem agora. Sim ou não? Se bem que aqui Jesus botou a mão nela, na hora ela ficou curada, mas às vezes nem sempre as coisas acontecem na hora não. A Bíblia diz assim: resistir o diabo, ele fugirá de nós. Às vezes a gente fica aquela batalhazinha, sabe? Você sai, mas sai. Se você resistir, ele sai. Você já entendeu a verdade, você já deixou bem claro que não vai aceitar ele sai. Às vezes é na hora que você tem que fazer um jejum, mas sai. Sim ou não? Aí ele está dizendo aqui, e pôs a mão sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado. Gente, preste a minha atenção. Você tem que ter cuidado, porque sempre onde é pregado a palavra, a verdade, né? A mentira, o engano,
a revelação, nada disso incomoda o diabo. Nada disso. Entendeu? Ele fica tranquilo. Mas aonde tem a verdade, o verdadeiro evangelho, aquilo ali sempre vai incomodar o diabo. A verdade incomoda as trevas. Então você tem que ter muito cuidado com o que você ouve. Porque vamos supor assim, se eu sou uma pessoa de Deus, se eu sou uma pessoa de Deus, e esse ministério aqui é de Deus, sempre vai ser atacado. Sempre. Sempre vai ter alguém para falar de mim, falar dessa igreja. Você está entendendo? Que fazia isso com Jesus, fazia isso com os discípulos. O demônio, ele não quer que ninguém conheça a verdade, então ele tenta atacar para ver essa pessoa. Não, vai para ali com o Geraldino, ali que Geraldino está revelando, todo mundo está se dando bem. Entendeu? O exemplo. Ali não, ali tu não conhece aquela mulher, não. Entendeu? Porque ele sabe onde tem a verdade. O príncipe da sinagoga, que eles eram pessoas que diziam ser de Deus, eles, em vez de ficar felizes que a mulher foi curada, eles ficaram indignados. E tentaram lá envenenar o povo contra Jesus. Esse homem aí faz tudo errado. Aí, desrespeitando o sábado. Sim ou não? Se o homem é de Deus, a mulher é de Deus, sempre vai ter alguém para atacar ele e atacar ela. Aquilo ali é pastora? Aquilo lá é pastor? Deus que me perdoe, nunca vi pastor usar calça comprida. Mais ou menos assim. Entendeu? Nunca vi uma igreja assim, assada. Vai começar a botar um montão de defeito na igreja. Para ver se consegue tirar você dali e levar para um lugar que não tem nada a ver com a palavra. A pessoa fica lá, tá, gente? Hoje mesmo, essa madrugada, não é só aqui que tem a palavra de Deus, mas eu orei muito hoje por uma pessoa que o diabo enganou essa pessoa. A pessoa tinha sido liberta aqui de um troço pesado. Aí, estava aqui, Deus estava começando a trabalhar, família estava pensando em vir para a igreja, filho também foi batizado, e aí o que o diabo fez? Tirou daqui e levou para o lugar, revelação, tá? Não. Dá dó de ver a vida da mulher e a família dela. Quase todo dia a mulher me liga desesperada, cheia de problema, família de cabeça para baixo. Mas o que é isso? Foi o diabo. Enganou ela. E aí eu tentei dar alguns conselhos, mas você, quando fala a primeira vez, fala a segunda vez, você vê que a pessoa não está aceitando, você não deve falar mais, só orar. Você está entendendo? O diabo faz isso, ele não está satisfeito. Você está num lugar onde você está aprendendo a verdade, onde Jesus está sustentando a sua família. Às vezes tem coisas que você, pastor, mas eu estou ali, mas ainda não consegui isso, não consegui aquilo. Irmão, você tem que entender que a nossa fé é como um termômetro. Ela tem um grauzinho, entendeu? E ela para subir, você precisa fazer, ouvir. E você precisa entender, porque se você ficar só ouvindo e não entender, o grauzinho fica lá embaixo. E aí a tua fé vai aumentando, conforme você vai ouvindo, vai orando, vai buscando a Deus, vai aumentando. Quando chega aquele grauzinho que Jesus precisa, aquilo que você está pedindo vai acontecer. Entendeu? Só que é aquele negócio, eu falar para você, pastor, a senhora já tem tudo que a senhora pede a Deus? Não. Muitas coisas Jesus já me deu e Jesus já fez na minha vida, muito. Não é pouca coisa, muito. Outras Jesus ainda vai fazer. Você está entendendo? Mas você tem que ter cuidado com a mentira do maligno, porque é uma, mas você está ali, nada acontece. Cuidado, porque você está ali, tem coisas que ainda não aconteceu, mas você também não está mal.
Jesus está sustentando você e sua família ali, ó. Até onde você já chegou, isso é um terreno que você conquistou, você não pode jogar isso fora. Igual a irmã chegou para mim, outra irmã, pastora, eu estava meio chateada, porque tinha algumas coisas aí que eu estava orando, não estava acontecendo, ela estava na igreja. Aí o que eu fiz? Aí eu meio triste, falei, quer saber? Saí da igreja, porque já orei, não está acontecendo, eu achei que não estava acontecendo nada, saí da igreja, daqui em casa. Aí ela chegou aqui na frente, ela, pastora, pelo amor de Deus, quase morri, pastora. Você está entendendo? Aí eu falei, caraca, para que eu saí? Tinha coisa que eu estava orando, em vez de eu ter paciência de sair, achando que ia resolver, piorou tudo. Minha vida, olha, eu vou te falar, morri por pouco. Mas às vezes eu sou briga do perigo. Até aqui Deus está sustentando. Você está no caminho certo, com paciência, você vai orando, vai ouvindo, sua fé vai aumentando, você vai conquistar as suas coisas. Mas eu me afastar do caminho da verdade, aí você está jogando fora tudo que você conquistou até aqui. Aí começa a andar para trás igual caranguejo. Aconteceu isso comigo. Eu estava lá no Pastor Mota, e aí eu já tinha sido liberta dos vícios, alguns vícios, já tinha. Meu marido já estava sendo liberto, foi batizado, entendeu? E a gente estava caminhando e tal. E aí o que eu fiz? Fui visitar outro lugar lá, gostei. Falei, não, aqui que é o lugar certo, tem muito louvor. Naquela época eu gostava muito de louvor. Não que eu não gosto, mas lá no Pastor Mota tinha louvor, mas o louvor lá era domingo, né? No dia de semana, o pastor cantava um louvor para começar o culto e tudo. E essa igreja que eu fui, não. Todo culto tinha muito louvor mesmo, entendeu? O pessoal tocando, instrumento, aquela coisa toda, aqui. Aí já apagava a luz, ficava aquela meia luzinha assim, eu falava, caraca, lugar ideal, gostei, gosto muito de louvor. Aí fui meio iludida e tal, falei, pastor, eu estou indo visitar uma igreja aí, olha só, meu marido já estava caminhando, a gente ia estar lá no fundo do poço, no mundo das drogas. Aí o pastor, tá bom, eu estou te abençoando em nome de Jesus, fui para lá. Irmão, tinha muito louvor. Eu não estou falando mal do lugar, estou falando a verdade. Mal quando você está inventando alguma coisa, falando a verdade. Mas palavra não tinha. Era um versículo e você tinha que se virar com aquilo ali. Aí foi passando o tempo, tinha muita festa, muito louvor, entendeu? Muito passeio, mas não tinha. Aquilo ali eu acho que era, sei lá, tem certas coisas que o diabo faz para tentar preencher, tomar o lugar de Jesus, mas não tem como. Eu podia chegar aqui na igreja e criar um montão de passeio, um montão de não sei o quê, um montão de não sei o quê, para botar no lugar de Jesus, mas vocês iam se sentir vazios. Ia brincar aqui, tal, mas ia sair daqui vazio, a vida de vocês ia continuar a mesma coisa, porque cadê Jesus? Cadê a palavra? E foi o que aconteceu comigo. Me empolguei no começo, vamos fazer, vou passear, mas cadê a palavra? Daqui a pouco eu fui começando a me sentir vazia, cheio de problema na minha vida. Aí o que aconteceu? As coisas que eu tinha conquistado começou a voltar tudo atrás. Por quê? Porque o meu marido, que já tinha sido liberto, voltou para as drogas. A gente não estava muito legalzinho, Deus estava restaurando o nosso casamento aos pouquinhos lá no Pastor Mota, né? Aí o que aconteceu? Meu marido saiu de casa, olha só, voltou para as drogas, e lá em casa começou a virar tudo de cabeça para baixo, começou uma fartura, a gente sei lá, todo mundo doente, caiu todo mundo doente, gente, minha vida virou de cabeça para baixo, 1 ano, mesmo assim eu fiquei 1 ano nesse lugar onde eu estava.
E eu orando. Lá a gente fazia, passava quase a noite inteira na igreja orando. Você lembra disso, né? Eles faziam como se fosse uma vigília assim, mas não fazia com som alto, então a gente às vezes ficava numa cadeira, na cadeira ajoelhado, quase a noite toda de joelho, orando, nada. Porque, gente, nada vai substituir o verbo, a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tinha palavra. Então a gente orava, mas não fecha oração. Não tinha verbo. Aí teve uma hora que não deu mais. Eu vi que a minha vida estava no fundo do poço. Falei, meu Deus, está amarrado. Porque ainda me sustentava um pouquinho, que eu não voltei para o mundo, voltei a usar droga tudo de novo, porque mesmo eu tendo saído de lá, o pastor orava pela gente. E em vez em quando eu ouvi o programa do pastor na rádio, aí aquela palavra me sustentava, porque senão eu tinha saído, tinha desviado uma vez também, igual meu marido. Aí o que eu fiz? Eu fui no pastor Mota, falei, meu Deus, estou aguentando mais sofrer. É sério, gente. Falei, Jesus, estou aguentando mais sofrer. Eu vou lá no pastor Mota fazer uma visita lá dele. Aí fui. Aí, de vez eu ir para a igreja, eu fui para o pastor Mota. Aí o pastor está pregando e tal, e o pastor, não. Aí eu falei assim, Deus, às vezes dá a impressão que o Senhor quer que eu fique aqui. Eu sentava na cadeira pensando, mas eu não tenho certeza. O Senhor faz o seguinte, me mostra. Aí, na hora que o pastor foi orar, ele falou assim, gente, vem aqui para frente. Eu fui. Aí ele falou assim, olha, ainda amanhã, em nome de Jesus, vai acontecer essa bênção que você tanto está esperando. E eu estava esperando uma bênção. Aí eu fechei os olhos e falei com Deus, Deus, então vamos fazer o seguinte, se o Senhor quer que eu fique aqui, nessa igreja, porque eu não era uma pessoa ainda convertida, eu tinha sido liberta dos vícios, mas isso aí era no começo da minha caminhada. Então não tinha muito aquele negócio de aquele vestido. Não, eu não desrespeitava o pastor, mas também não tinha aquele temor de falar, pastor, hoje não, hoje eu chamo o pastor de pastor, entendeu? Aí eu falei, se o senhor quer que eu fique aqui, porque o senhor quer que eu ouça esse homem, que eu não tinha muito temor não, esse homem aí, entendeu? E é aqui que o senhor quer que eu fique, então eu vou fazer o seguinte, amanhã vai acontecer igual ele está falando, vai acontecer minha bênção. Se acontecer, eu vou entender que é para eu ficar aqui, que realmente ele é de Deus, aquela coisa. Olha o meu pensamento, que realmente ele é de Deus. Eu já tinha sido liberto das drogas, gente, como que não era de Deus? Mas meu pensamento era esse. Aí, mas se não acontecer, então eu ponho na minha cabeça. Aí fui embora para casa, olhei, fui embora para casa. No outro dia aconteceu minha bênção, que eu estava esperando. Praticamente um ano que eu estava lá onde eu estava. Aí aconteceu, eu falei, eita glória. Aí veio aquela vozinha no meu coração, você lembra que você prometeu, né? Hã? Aí eu lembro, Senhor, lembro. Aí foi onde eu fui lá no pastor, eu fui lá no culto, falei, pastor, eu queria voltar para cá, o senhor aceita que eu volte para cá? Aí o pastor, minha filha, eu nunca mandei você sair daqui, você saiu muito simples. Não, pode ficar à vontade. Aí eu fui lá na igreja onde eu estava, chamei que era um casal de pastor, falei, vocês são muito legalzinhos, vocês são muito maneirinhos e tal, mas eu vou voltar para onde eu estava, estou sentindo falta de lá onde eu fui batizado, tal. Aí eles ainda fizeram de tudo, ainda foram lá em casa, lembra? Eles foram lá em casa, tentar me convencer, não, você não vai sair não, não. Vocês são legal, estou desfazendo de vocês, não, mas eu sinto falta de lá onde eu estava e eu já conversei até com o pastor e vou voltar assim. Voltei. Gente, logo naquele mês que eu voltei, não sei se foi naquela semana ou 15 dias depois, não sei que foi naquele mês que eu voltei. Deus realizou um outro sonho muito grande que eu tinha na minha vida.
E foi eu voltar para lá, eu fui batizada com o Espírito Santo, uma coisa que eu buscava há muito tempo. Voltei lá, quando eu voltei lá para o Pastor Moro. E ali eu fiquei, eu estou lá até hoje. Então, às vezes, tem coisas que não é para te adiantar, é para atrasar a sua vida. O demônio, ele já sabia que através do Evangelho de Cristo que era ensinado ali, eu ia conquistar mais coisas. Minha família estava sendo liberta através dali, então ele tentou me tirar dali para atrasar a minha vida. Porque meu marido voltou a usar droga tudo de novo, foi embora de casa, enrolou tudo. Aí eu comecei a pegar firme lá no Pastor Mota, foi onde eu fui batizada com o Espírito Santo, aí comecei a batalhar lá de novo pelo meu marido foi liberto das drogas, voltou para casa. Então, quer dizer, e Deus foi trabalhando, entendeu? Batizou na taça com o Espírito Santo, as coisas começaram a mudar. Agora, se eu entendeu? Como às vezes tem coisas que não é o caminho, é um atalho. É isso aqui, ó. Eles começaram a ficar contra Jesus, porque Jesus curou. Aí então o povo que estava lá em redor lá, você tem que ter cuidado com quem você escuta. Você está indo naquela igreja, naquilo ali, aquela mulher não presta, não. E aquela igreja pentecostal, Deus que me perdoe, você tem que ter cuidado com isso. O que vai salvar você não é o nome da igreja. Isso são denominações. Lá em cima, que nem meu pastor fala, lá em cima no dia do juízo não vai ser igual uma escola, não. Assembleia, presente. Pentecostal, presente. Batista, presente. Não vai ter isso lá em cima, não, gente. Isso são nomes de denominações que os homens não criaram. Sim ou não? Por exemplo, se aqui não tivesse o nome de uma igreja, como é que a pessoa ia achar? Aqui na Rússia onde tem uma igreja? Tem várias. Como é que a pessoa vai achar o nome? Então tem que criar um nome para a igreja. Mas isso não é o que salva a pessoa. O que salva é o que está sendo ensinado naquela igreja. É a palavra. Jesus pregava nos montes, nas ruas. Aqui está pregando. Não, quem está na sinagoga, está na igreja. Mas não tinha lugares como que Jesus pregava. Lá ele subia para o monte com os discípulos. Senta aí, o sermão da montanha. Não está escrito lá, Jesus está na igreja da montanha. Não. Ele não era curado, mas é a palavra que liberta. É isso. Então, se for ouvir o A e o B, cuidado com isso. Você se afunda. Deixa eu me perder, nunca gostei de igreja. Mas não é, a gente tem que gostar da igreja, tem que gostar da palavra, entendeu? Glória a Deus. Tu sabia que quando eu fui lá no Pastor Mota, eu era meio cabreira com a igreja pentecostal? Eu era. Porque a igreja pentecostal, no meu raciocínio, era a igreja de retetela. Chegar lá, todo mundo rodando. Não vai se entender nada, cadeira voando. Chegou lá calminho, passou pregando, tranquilo, não é nada. Lembra que a gente foi lá? Falei, caraca, essa igreja aqui é diferente. Aí comecei a gostar da igreja. E quando eu estava abrindo aqui, também era a mesma coisa. Quando o pastor estava na mãe, passava o pessoal lá fora, lembra, Natália? Isso aí vai ser o quê? Eu falei, uma igreja. Puxa, que benção e tal. Aí vai ser o quê? Assembleia Batista? Eu não, tem que postar. Vamos por aí. As pessoas já começavam já. E o negócio vai repetir, ficar. Eles falavam isso aí. Canela de pó, não sei o que, parte de braço, não sei o que. Você entendeu? A minha mente funcionava desse jeito. Quando eu fui para lá, eu falei, chapa, vai ser um roda-roda lá dentro. Chama lá, não é nada disso. Pastor, calminho ensinando, falei, que legal, gostei daqui. Porque eu não gostava de tumulto, não. Assim, tumulto que eu não gostava. Eu estava às vezes eu ia visitar algumas igrejas, cara, todo mundo, muita gritaria, eu saía fora. Mas, gente, dor de cabeça, não dá. Eu ficava assim. Então, eu não gostava. Quando eu cheguei lá no Pastor Mota, eu gostei do jeito que ele ensinava. Falei, caralho, gostei do jeito desse pastor ensinar, que ele fica tranquilinho falando. Entendeu? Não é aquela coisa.
Então a gente não pode ir por nome de igreja, a gente tem que ir pela palavra. Ele foi lá e como liberta. Glória a Deus. Ele está falando assim: e impôs a mão sobre ela, e logo se endireitou. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava quando? No sábado. Disse à multidão: 6 dias há em que viste misto trabalhar. Neste, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Não é isso? Respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um dos seus bois, cada um de vós os seus bois ou jumentos, e não leva a beber água? Porque ele não estava preocupado com a cura da mulher. Em vez de ficar feliz que a mulher tinha sido curada, ele estava naquela. Tem gente que é assim, religiosa. Aí você vai ali, o pastor botou a mão, a pastora botou a mão em você, você foi curada. Eles não querem saber que você foi curada, ele quer saber que a pastora orou para você, por você, e a pastora estava de calça comprida. Mas você não foi curado? Então, meu irmão, se você de calça comprida, calça olhando, pode dizer que você não foi curado. Não? Sim ou não? Guardava o sábado. Entendeu? Eles estavam numa doutrina. Eles não queriam saber se a mulher foi curada. O negócio dele é porque foi no dia de sábado. Tem gente que é assim. Tu foi naquela igreja ali? Nunca vi pastor usar calça comprida. Mas você não foi curada ali? Então, irmão, eu quero saber se está de calça longa, se está de vestido, se está de calça comprida. Eu quero saber que Deus me curou. Entendeu? Aí você vai lá na outra que está com saião e não é curada. E aí? Porque a santidade não está na roupa, está na pessoa. Aí você vai lá, está com vestidão lá, mas bota a mão em você, não acontece nada, você não é curado, nada acontece. Então eu quero saber a roupa que a pessoa está, eu quero saber que Deus operou na minha vida. E eles ali, eles não estavam interessados que a mulher foi curada. Eles estavam interessados que o negócio dele era no dia de sábado, então eles eram religiosos. Entendeu? O negócio deles. Você imagina a felicidade de uma mulher de 18 anos, gente, que andava curvada. Imagina a alegria daquela mulher, saindo dali boazinha. Eles, de vez de ficar alegre pela mulher, não, ficou chateado que a mulher saiu dali. Quem tinha que se endireitar agora era eles. Não? Aí ele diz assim, no 16. Aí Jesus disse: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, né? Esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Vamos repetir isso aqui? Essa filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha ela presa. Como que Satanás mantinha ela presa? Mantinha ela presa naquela doença. Era ele que dava vida àquele mal. Era ele que estava ali alojado, causando aquele mal. Oi? Na coluna dela. Entenderam, pessoal? O que era a enfermidade daquela mulher? Era um espírito de enfermidade. Era Satanás que mantinha ela presa naquela doença. Entendeu? Por isso que quando você usa o nome de Jesus, você repreende aquele mal, sai. Porque aquilo é um espírito que está dando vida àquela doença. Até um parente seu dentro de casa. Pastor, eu tenho um parente meu que há 10 anos o parente não anda. Há 10 anos o parente sofre com isso, com aquilo. É porque tem um espírito dando vida àquele mal. Satanás é que está mantendo aquela pessoa presa naquela doença. E o que Jesus quer? Libertar aquela pessoa. Porque olha o que Jesus falou aqui, e não convinha soltar da onde, pessoal? Dessa prisão.
Jesus chama a doença de prisão. Poxa, eu tenho que libertar essa pessoa. No dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual aos 18 anos Satanás mantinha ela presa. Ele que mantinha ela presa naquela doença. Às vezes o demônio mantém a pessoa presa numa doença, mantém a pessoa presa num vício. Vício também é a mesma coisa. Há 20 anos que o Bernardinho fuma, cheira, não consegue parar de jeito nenhum, porque o Satanás está mantendo aquela pessoa presa naquele vício. Pastora, eu conheço Getúlio há 20 anos. Desde quando eu conheço ele que ele mente. É porque Satanás está mantendo ele preso naquela mentira. Que também tem que abandonar. Mentira não é de Deus, pessoal. Se a gente quer salvar a nossa família, a gente tem que parar de usar a ferramenta do maligno. E a mentira é uma ferramenta do diabo. Não use essa ferramenta. Tira isso da sua vida. Desde quando eu conheço a Bernadette, 50 anos atrás, que ela odeia Getúlio. Porque Satanás mantém ela presa no ódio, numa mágoa e outras coisas mais. Numa pornografia, numa paixão. Entendeu? Então ele está falando aqui, E dizendo ele isso, o que aconteceu, pessoal? Todos os seus adversários ficaram envergonhados, ficaram cobertos de vergonha. E todo o povo se alegrava pelas coisas gloriosas que eram feitas por ele. O povo se alegrava. Olha que bênção. Bernadette, que quando ela andou 18 anos daquele jeito, está boazinha, ela lavando roupa e tudo. É assim que Deus faz, pessoal. Jesus veio para libertar, para curar, para salvar. A gente tem que entender a linguagem de Deus. Vocês entenderam o que é uma doença? Sim ou não? Pastora, mas aí você explicou isso, mas como é que isso sai? Ele disse assim: em meu nome expulsarão o demônio, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É você, primeiro passo, é você entender a verdade. Também não adianta você lá, sai no meio, você não sabe nem o que você está fazendo. Está expulsando o que? A doença. Não, mas quem está dando vida à doença? Tem que saber disso. Jesus te deu poder para tu repreender aquele lugar, pastor, mas eu já repreendi e está insistindo. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Glória a Deus. Vamos então orar em nome de Jesus, pessoal. Vamos para o caminho santo, vamos orar. Filha, não é? Ué, estou tentando entender o que está acontecendo. Entendeu, pessoal, o que é a doença? A doença ela tem uma origem espiritual, tem que repreender, mandar embora. Amém? Então vamos orar então, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Só um minutinho, pessoal, esqueci.
A Natasha pediu para lembrar aqui, pessoal, dá uma olhadinha lá na lista do café da manhã da Santa Ceia, que já está chegando, né? Aqueles que puderem colaborar, tá? Aqueles que puderem colaborar, vai ver lá na lista lá que você pode trazer um suco, um pãozinho, pão doce, qualquer coisinha lá que Deus tocar no seu coração. Glória a Deus, o nosso café da manhã. Da Santa Ceia. E também, pessoal, a gente vamos estar vendo aí quem puder também colaborar de novo para fazer um lanchinho no dia 20, que é o culto das mulheres. Glória a Deus. E você vem, convida lá uma vizinha, uma amiga sua, vamos lá para o culto das mulheres ouvir uma palavra abençoada. Amém? Vai ter a irmã Carmen aqui que vai dar a palavra. E as irmãs aí, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu quero dar uma palavra aí em cima aí, eu quero cantar um louvor. Já começa se preparando, já anota seu louvor lá, vai treinando. Glória a Deus! E glória a Deus. Oi? Já vai se preparando, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Oh Pai, nós viemos a ti em nome de Jesus, porque nós não temos um outro Senhor, nem um outro Salvador, senão teu Filho amado Jesus. Viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, e pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar agora essa pessoa. Pai, agora essa pessoa já sabe que a enfermidade é um espírito que está atacando a saúde dela, para tentar destruir a saúde. Mas o Senhor nos deu poder para desfazer as obras do diabo. E em nome de Jesus, eu estou desfazendo as obras do mal na vida dessa pessoa. Aonde eu ordeno que você saia agora dos nervos, dos ossos, da corrente sanguínea, dos órgãos dessa pessoa. Aonde você estiver alojado, aonde você estiver alojado, aonde você estiver alojado no corpo dessa pessoa, eu, em nome de Jesus, eu vou te amarrando agora, paralisando as tuas ações e dou a ordem a você: saia da saúde dessa pessoa. Saia agora, em nome de Jesus, saia da saúde do parente dessa pessoa, você que está atacando aquela pessoa com a doença. Em nome de Jesus, pega o seu sintoma, o seu mal e sai agora, e não volta mais em nome de Jesus. Sai também do casamento, da prosperidade, dos filhos, sai da família, sai agora em nome de Jesus. Pega o seu mal, pega tudo que é teu, todo o trabalho feito, toda feitiçaria, toda bruxaria. Em nome de Jesus, nós estamos desfazendo o seu trabalho agora e ordenando que pegue todo o seu mal, toda a doença, tudo que é seu, sai e não volta mais em nome de Jesus. Oi, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou declarando todos libertos, curados e livres em nome de Jesus. E em nome de Jesus, ó Pai, eu estou consagrando, Senhor, essa água, esse sabonete, esse sal, a peça de roupa, a chave da casa, a causa da justiça. E em nome de Jesus, Pai, põe aí o seu poder que cura, que liberta, que transforma. Toda pessoa que usar seja liberta, seja curado, seja salvo, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. E tudo isso, Pai, é para a sua glória. Receba também os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. E o Senhor disse: os que
que eu honrarei. Cubra o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Olha, eu não sei como é que você estava quando você chegou aqui, mas eu acredito que depois dessa palavra, essa oração, agora é só você resistir mal e ele fugirá de longe. Amém? Glória a Deus. Vou terminar de passar. Outra coisa, pessoal, faz uma coisa que não é para mim, não, é para Jesus, tá? Compartilha a mensagem. Tanta gente sofrendo aí com doença, com câncer. Aí você compartilha lá junto com outras pessoas. Glória a Deus. Sim ou não? É isso. Glória a Deus. Amém? Vamos dar paz. Em nome de Jesus. Oi, mãe. Deus abençoe, tá? Pai do Senhor. Senhora, irmã Luzia. Deus abençoe todo o pessoal aí. Um dia abençoado para todos, tá? Não só do Face, mas também não só do Face, mas acho que eu ia falar com você. Não só do Face, mas também do